Olá, eu sou a Helenise, coordenadora de investimentos da Quanta Previdência, e você está no Papo com o Gestor. O segundo vídeo da série Papo com o Gestor traz o tema do momento. O que está acontecendo com a renda fixa? Por que a renda fixa não é fixa? Retorno negativo na renda fixa, como assim? E para entender melhor esse tema, a Quanta convida o Rogério Braga, que é responsável pela gestão de renda fixa da Quantitas, gestora de um dos nossos fundos exclusivos. Olá, Helenise. É bom estar aqui podendo esclarecer as dúvidas que os investidores devem estar tendo nesse momento sobre a renda fixa, né? Eu acho que existe um mito na cabeça de muitos investidores de que a renda fixa não oscila, né? Ou seja, os investimentos eles seguem um padrão diário de rentabilidade e esse padrão é sempre o mesmo. O que na verdade existe na renda fixa, e é um primeiro conceito que o investidor tem que ter em mente, é que o que é determinado, o que é fixo é a forma de remuneração, né? Existe dentro da renda fixa uns investimentos que são pós-fixados em CDI, e aí pode ser percentual do CDI ou CDI mais um percentual de rentabilidade ao ano. Existe também dentro da renda fixa uns investimentos pré-fixados, né? Tem uma taxa pré-fixada, por exemplo, de 5%, 6%, 7% ao ano. Existe dentro da renda fixa também os ativos indexados à inflação, principalmente IPCA, né? Mais uma taxa ao ano. Independente da forma de remuneração, o que é fixo, da renda fixa, é a forma, é a regra de remuneração. Não a rentabilidade diária vai ser necessariamente fixa, né? Ou seja, sem oscilação. E é natural que, por exemplo, num ambiente com mais incerteza como a gente está vivendo nesse momento no mercado, essa forma de remuneração e as taxas negociadas desses títulos no mercado sofram maiores oscilações, porque alguns investidores estão precisando vender os seus ativos para eventualmente aumentar a sua liquidez. Enfim, essa maior incerteza no momento faz com que alguns investidores queiram vender os ativos de forma muitas vezes até apressada, até bons ativos no mercado, às vezes até títulos públicos mesmo ou de privados de elevada qualidade, e ao vender esses ativos no mercado, a taxa de juros ou o prêmio em cima desses ativos de renda fixa sobe e o preço cai. Por exemplo, vamos dar um exemplo simples. Um título público mesmo, tá? Que foi emitido a uma taxa de 5% ao ano, o investidor comprou por R$100 mil e a gente sabe que vai ter 105 mil daqui a um ano, tá? Taxa de 5% ao ano. Se mesmo na data da compra, no dia seguinte, acontece um evento no mercado que a incerteza aumenta e as taxas de juros negociadas no mercado, né, desses títulos sobem porque investidores estão tentando vender esses títulos no mercado e a taxa de juros sobe, por exemplo, para 10%, esse título do investidor, que ele pagou R$100 mil, ele cai para ao redor de 95.400, né, naquele dia, é a marcação a mercado desse ativo, mas ele ainda vai ter no vencimento 105 mil. Então, o importante do investidor de renda fixa, ele tem que saber que ele comprou o título por R$100 mil nesse caso e vai ter 105 no vencimento, os 5% ao ano. Ocorre durante o percurso, né, de hoje até lá, o preço desse título ele vai acompanhar as oscilações do mercado. Esse é um ponto importante. E nesse momento a gente está vendo os investidores, a parte dos investidores, alguns fundos de investimento e alguns investidores vendendo alguns títulos no mercado, assim como existe venda de ações, existem vendas de títulos de renda fixa, né? E essa venda faz com que o preço dos títulos caia e as taxas e os prêmios em cima dos títulos de renda fixa acabem subindo um pouco. Então, é isso que está acontecendo nesse momento. Um dos ativos de renda fixa são os ativos de crédito privado, por exemplo, letras financeiras de banco, debêntures de empresa. Explica pra gente a importância desse tipo de ativo para um participante do perfil conservador.
Bem, a importância dos ativos de crédito privado para um participante do perfil conservador é uma forma de ele conseguir ter remuneração e rentabilidades nos seus investimentos acima do que paga um título público, de uma remuneração do título público, ainda com bons emissores, porque a gente existe no Brasil, né, e é um instrumento muito utilizado no mundo todo, tanto na parte de letras financeiras como debêntures. O ativo crédito privado, ele paga geralmente uma remuneração acima de um título público. E aí, obviamente, o que importa? Importa a qualidade daquele emissor de ativo de crédito privado. A gente tem, vai lá, no Brasil, grandes emissores, empresas de energia elétrica, os grandes bancos são emissores, ou seja, são créditos da mais alta qualidade de crédito. E mesmo esses ativos também sofrem oscilação de preços no mercado. Mas a gente tem todos os grandes bancos emitem letras financeiras, a gente tem dentre os emissores de debêntures, tanto, vai lá, Gerdau, Petrobras, Eletrobras, enfim, a gente tem as principais empresas hoje do Brasil emitem debêntures e são empresas de rating elevadíssimo, que têm caixa suficiente mesmo para cenários de estresse como esse passar por essa crise. Então, o que é importante como classe o ativo de crédito privado? Ele é uma alternativa do investidor sair daquela rentabilidade que no longo prazo vai ficar um pouco abaixo do CDI, certamente, porque existem custos para manutenção de um título público em carteira, né? Ainda que sejam baixos, existem custos de transação e mesmo de custódia, existem custos que vão fazer essa rentabilidade ficar abaixo do CDI, né? Na maior parte do tempo, caso o investidor queira ter um ativo pós-fixado, né? E ele consegue, através de uma carteira de ativos privados, né, conseguir uma rentabilidade, às vezes, significativamente acima do CDI no longo prazo. Agora, vão haver oscilações, assim como o título público oscila, o crédito privado também oscila, né? E é importante aí no crédito privado, né, nesses ativos de crédito privado, ter uma boa avaliação de crédito. E aí o investidor tem que confiar seus recursos em instituições sólidas, né, em gestores e instituidores como a Quanta, que são instituições sólidas, onde ele pode ter certeza que o recurso dele está bem cuidado, está bem administrado, e ainda que sinta o impacto das oscilações do mercado, toda a avaliação de emissores de crédito no qual são alocados recursos desses planos de previdência que compram crédito privado passam por um processo criterioso de avaliação que também comporta cenários de estresse como esse que a gente está vivendo. Ainda com relação aos ativos de crédito privado, explica para a gente de uma forma simples o que está acontecendo com o retorno desses ativos nesse momento de crise. Nessa crise, o que está acontecendo são vendas de alguns investidores e fundos de investimento que estão sofrendo alguns resgates e estão vendendo alguma parte desses títulos no mercado, né? E pelo processo de marcação a mercado, né, que os fundos de investimento, os títulos dentro da carteira do fundo de investimento, eles têm que estar avaliados pela taxa que o ativo está sendo negociado no mercado secundário, independente de que se o ativo for segurado até vencimento, o investidor vai ter aquela rentabilidade contratada no momento da compra, ou seja, se ele comprou um ativo a IPCA mais 3%, ele vai ter IPCA mais 3% até vencimento. Se ele comprou um prefixado de 5%, ele vai ter 5% se segurar até vencimento. Se ele comprou a 110% do CDI, ele vai ter 110% do CDI se segurar até vencimento. Agora, se ele tiver que vender antes, como a parte desses fundos e investidores vêm fazendo, ele vai ter que aceitar preços mais baixos, porque nesse momento boa parte dos investidores está querendo aumentar o caixa, né? Alguns investidores estão aumentando o caixa, ou estão com uma postura um pouco mais cautelosa, e aí só aceitam comprar esses ativos por preços mais baixos. Ao comprar esses ativos por preços mais baixos nesse momento, os administradores dos fundos de investimento, né, que são os responsáveis
pela marcação a mercado desses títulos, ou seja, precificar o título na carteira do fundo pelo preço que ele está sendo negociado no dia. Esses administradores observam esses preços e, através de critérios definidos em manuais, eles vão lá e acabam marcando esses ativos de crédito privado em taxas, em preços mais baixos e taxas mais altas. Então é isso que está acontecendo agora, é um processo de venda de alguns investidores. Eu acho particularmente que os ativos hoje estão negociando a taxas bem atrativas. A gente observa vários ativos com rating AAA no mercado, negociando em taxas às vezes acima de 150% do CDI, ou acima de DI mais 4, ou seja, ao ano, né? DI mais 4% ao ano, ou seja, eu acho que os preços estão bastante esticados, bastante exagerados, e acho que estão perto de um ponto de inflexão aí, pelo que a gente está observando no mercado. E nessa inflexão, eu acho que a rentabilidade tende a parar de cair e talvez até observar uma recuperação da rentabilidade que ficou perdida no passado, ou ficou mais baixa, né, do que o CDI no passado. Agora, o que é certo se o investidor segurar o título até o vencimento, ele recupera tudo que ele perdeu. Claro que numa hipótese aí de que estejamos falando de um emissor de boa qualidade de crédito que vai honrar seus compromissos. Com relação aos títulos públicos, muitas pessoas acreditam que eles não oferecem nem volatilidade e nem retornos negativos. E é aí que as pessoas se enganam, certo? Explica pra gente a volatilidade e o comportamento desses títulos. Esse aspecto dos títulos públicos, Helenise, é um outro ponto bastante interessante, porque os investidores muitas vezes acabam por achar que estão comprando um título público, enfim, é um título que é seguro e não oscila, e definitivamente é um título seguro, né? Agora, a gente não pode confundir ser seguro com não oscilar, né? Quando a gente compra um título público ou mesmo um ativo de crédito privado de boa qualidade, como eu comentei, dependendo do indexador simplesmente do ativo, pode haver grandes oscilações. Vamos pensar que o investidor comprou um título, como um exemplo que eu dei antes, comprou um título pré-fixado de 10 anos, né? Ou comprou um título indexado em IPCA com vencimento em 2035. A gente sabe que na renda fixa, quando a taxa sobe, o preço cai, né? Porque boa parte desses títulos são calculados com um desconto, né? O preço é calculado com base no desconto na taxa. E quanto mais longo o vencimento, maior esse impacto, né? Porque a gente está descontando por uma taxa maior, né? Que a taxa, digamos que a taxa tenha subido, por mais anos, né? Então, quanto mais longo oscila mais, e quanto maior é essa elevação de taxa ou de prêmio no título, mesmo um título público, maior é o nível de oscilação, o que não quer dizer que seja um título não seguro, né? Então, esse eu acho que é um mito que o investidor tem que tentar desfazer, que o nível, quanto mais oscila, maior é o nível de risco necessariamente do ativo. Não necessariamente é verdadeiro. E títulos públicos também oscilam bastante, dependendo do seu vencimento, né? Acho que o investidor que está acostumado aí, talvez com o Tesouro Direto, comprar os títulos pré-fixados mais longos, né? Que até essas semanas anteriores tiveram perdas bem relevantes nas maturidades mais longas, nos vencimentos mais longos. Ou mesmo as NTNBs, no Tesouro Direto, viu esse perfil de título oscilar bastante, terem rentabilidades bastante negativas. Ou seja, os títulos públicos também oscilam e continuam sendo públicos e títulos seguros, assim como os ativos de crédito privado de boa qualidade de crédito, como eu mencionei antes. E por fim, vivemos por muito tempo com uma renda fixa que entregava retornos mais estáveis. Você acha que daqui para frente teremos cada vez mais oscilações no curto prazo? Sobre o futuro da renda fixa, Helenise, eu acho que sim, a gente deve esperar que as oscilações mais elevadas permaneçam. Eu acho que não, talvez, do nível das oscilações que a gente tem visto nesse último mês. Eu acho que foi bastante excessivo, não que não possa voltar a acontecer, mas eu acho que é um evento
de baixa probabilidade, né? Às vezes, pode acontecer, a crise de 2008 foi um evento relevante. Eu acho que essa crise agora também impactou de forma bem significativa o preço dos ativos, mas isso não vai acontecer definitivamente todo ano. Mas eu acho que sim, a renda fixa vai oscilar mais. O investidor estava acostumado muitas vezes com a renda fixa como o CDB que ele fazia no banco, e esse CDB que ele fazia no banco, como ele era marcado pela curva de aquisição e o investidor só olhava depois no vencimento, esse CDB não estava marcado pelo preço que realmente refletia o valor desse título no mercado, né? Se o investidor tivesse que vender esse título no meio do caminho, certamente o preço talvez não fosse aquele que ele está vendo no extrato. Então, o importante é que agora os títulos, na sua maior parte, estão sendo marcados a mercado com mais frequência, na base diária, e se torna mais transparente para o investidor qual é que é o preço real daquele ativo se ele tivesse que se desfazer desse ativo nesse momento. Então, esse processo que está dando mais transparência para o investidor de como é a trajetória do preço até o ponto do vencimento, até a data de vencimento, que aí sim o investidor vai ter exatamente a rentabilidade contratada, é o que causa oscilação, é o que causa um pouco de apreensão agora nesse momento, por parte dos investidores que estão vendo as rentabilidades cair na base mensal. E por incrível que pareça, isso faz parte da evolução do mercado, isso faz parte de a gente ter o valor do ativo todo dia de forma transparente, refletindo qual é o preço dele, se ele fosse negociado nesse momento, se o investidor tivesse que vender esse ativo no mercado. Ou seja, essa maior oscilação na renda fixa é uma evolução em relação ao que a gente tinha no passado, que a gente só via uma linha reta de hoje até o vencimento e não via o valor do ativo, o real valor do ativo durante esse percurso, né? E agora a gente está só enxergando o que antes a gente não enxergava. Esse foi o Rogério Braga, sócio-diretor e responsável pela gestão de renda fixa da Quantitas, esclarecendo as suas dúvidas. Em breve tem mais papo com o gestor aqui no canal da Quanta Previdência. Até mais!